Pessoal, então nós vamos dar início ao estudo da queda livre, né, que é um movimento vertical e acelerado, tá? Então, para ele, nós vamos usar alguns conhecimentos que nós vimos sobre aceleração no movimento uniformemente variado. Então, características, né, desse movimento. Os corpos que caem, eles estão sob a ação de uma força, né, que é a força gravitacional. Essa força, ela é igual sobre todos os corpos, né? Então, todo corpo que cai, ele cai sobre a ação dessa força, que é chamada de aceleração da gravidade, e essa força, ela é constante, tá? Então, a aceleração da gravidade, ela tem um valor ali que fica 9,80665 metros por segundo ao quadrado, né? E nós vamos arredondar, sim, em termos de facilitar, tá, o nosso estudo e resolver os problemas, nós vamos arredondá-la para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, todo corpo que cai, ele sofre, né, essa aceleração gravitacional independente da sua massa, independente do material que constitui esse corpo. A aceleração é, portanto, sempre a mesma. O que é que faz com que esses corpos eles assumam velocidades diferentes numa queda? Não é o seu volume, não é a sua massa, é a resistência que o ar oferece a essa queda, né? Então, um corpo com dimensões maiores, ele acaba recebendo mais atrito do ar, né? O que dificulta a sua queda. Então, vocês vão ver que a maioria dos exercícios que nós faremos pede para vocês desprezarem a resistência do ar, tá? Então, seria sempre em condições ideais, né? Vocês vão ver um corpo em condições ideais, onde a resistência do ar é desprezada. Então, considerando isso, que a aceleração da gravidade tem sempre o mesmo valor, independente da massa, né, do corpo ou do material que a constitui, todos os corpos devem cair com a mesma velocidade. Então, um exemplo, né, simples assim, se largar uma bolinha de papel amassada, né, e uma folha de papel intacta, elas devem, desprezando a resistência do ar, chegar ao mesmo tempo no solo, certo? Claro que isso não vai acontecer na prática, porque a folha intacta, ela tem uma área de superfície maior e o ar oferece maior resistência para a queda, certo? Mas, em princípio, a queda deveria acontecer ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, sob essa força gravitacional. Sempre que a gente for se referir, né, ou caracterizar um movimento, lembrando que a gente precisa primeiro adotar uma trajetória, adotar um ponto de origem, adotar o sentido desse deslocamento, né, desse movimento. Então, vamos caracterizar o movimento de queda a partir deste esquema aqui no slide, tá? Então, o ponto de origem, né, vai ser sempre o ponto em que se inicia a queda, ponto de onde o corpo é largado, tá? A trajetória, ela é sempre orientada para baixo, né? Então, essa trajetória, ela sempre vai ter a velocidade positiva numa queda, né? Porque o corpo cai no mesmo sentido da trajetória, que é um sentido para baixo, né? E a aceleração, como ela age nesse mesmo sentido, porque todo o corpo ele é puxado em direção à superfície da Terra, a aceleração também vai ser positiva. Então, numa queda, o ponto de origem é aquele em que a queda inicia, e a trajetória, né, orientada para baixo, tem uma velocidade positiva e uma aceleração positiva, pois ambas seguem a orientação da trajetória. Lembram que nós vimos lá no slide anterior, então, a função horária da velocidade e da posição no movimento que é acelerado. Então, aqui, como o movimento de queda é um movimento que sofre aceleração da gravidade, a gente vai utilizar aquelas mesmas equações para poder
equacionar o movimento de queda. Tá? Então, a função horária da velocidade ali, ó, é V, né, que é a velocidade final, igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como a velocidade inicial ela é zero, porque o corpo ele é abandonado, né, ele parte de um repouso, então a gente simplifica essa equação colocando que a velocidade do corpo é igual à aceleração, que nesse caso é a aceleração gravitacional, então a gente vai substituir ali pelo G de gravidade, vezes o tempo que o corpo leva para cair. Tá? A função horária da posição segue também, né, a mesma lá que nós vimos para a aceleração. Nesse caso, a posição inicial e a velocidade inicial são valores zerados, né, já que o corpo ele é abandonado. Então, o movimento é vertical. Esse movimento vertical a gente vai passar a chamar de y, né, porque se refere ao plano cartesiano. Vamos imaginar lá quando a gente está fazendo a leitura de um gráfico, né, o plano na vertical ele é o y, na horizontal é o x. Então, considerando esse movimento na vertical de queda, a gente vai passar a chamar de y ao invés de s, de posição. Então, aqui o y ele é igual à gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? A função horária da posição do corpo. Aqui eu coloquei alguns exercícios para nós comentarmos, né? Vamos utilizar aqui primeiramente a função da velocidade para fazer o cálculo. O exercício diz o seguinte: do alto de um edifício, deixa-se cair uma bolinha que leva 3 segundos para atingir o solo. Desprezando-se a resistência do ar e considerando o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a velocidade da bolinha em metros por segundo ao atingir o solo? Então, aqui no primeiro momento, a gente vai verificar que todas as informações dadas e também aquela pedida estão com a mesma unidade de medida. Tá? Então, aqui a gente não precisa fazer transformação. Nós vamos adotar ali a equação da função da velocidade, né, a função horária da velocidade, onde nós temos que a velocidade é igual à gravidade vezes o tempo. Ali a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes os 3 segundos que a bolinha leva para atingir o solo. Tá? Fazendo essa multiplicação, nós temos que o valor da bolinha ao atingir o solo é de 30 metros por segundo. Neste outro exemplo, a gente pode aplicar a equação da função horária da posição. Um garoto, na sacada do seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito, quando então tem a ideia de medir o tempo de queda que esse biscoito levou para cair. Desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Então, ali nós vamos na equação y igual a g vezes t ao quadrado dividido por 2, substituindo, né, a queda é de 20 metros de altura, igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, ali nós temos, depois desse cálculo todo, né, que o biscoito levou 2 segundos nesses 20 metros de queda para alcançar o solo. Assim, pessoal, a gente tem a caracterização do movimento de queda. Tá? Vou pedir para vocês realizarem as atividades do livro e na próxima aula a gente tira as dúvidas. Não tem necessidade de enviar os exercícios, né? Anotem as dúvidas que vocês tiveram, né? Quais foram as principais dificuldades, e na próxima semana nós conversamos, tá? Beijinho, até lá!